Vamos para tributos no agro. Agora parece que estabilizou aí o sinal do BBG. A internet. Bom dia, BBG. Bom dia, Tavinho. Agora sim, firme e forte. Obrigado aí pela atenção, porque eu sei que você está numa correria danada, porque nós temos hoje aquele almoço em homenagem ao doutor Ives Gandra, o nosso grande advogado tributarista, numa homenagem justa que ele merece, né? Pelos 90 anos, ele está te aguardando aqui depois do programa. Sigo daqui para aí, com certeza. Vamos falar de algumas coisas. Vamos começar pelo INSS, porque diz que os 6,3 bilhões aí, na verdade, são muito... É um rombo muito maior. É um roubo, não é um rombo, desculpe. É um rombo muito maior. O INSS promete devolver agora para os seus beneficiários 292 milhões já imediatamente através de créditos junto com os recebimentos da pensão, né? Do salário, da pensão, enfim, do auxílio-doença, seja lá o que for. Começaram falando que esse rombo era de 2019, essa falcatrua. Eu falei que era de muito antes, que era de 2014. Só mudaram o sistema. Agora já descobriram que já foram até 2016. Se eles cutucarem mais a onça com vara curta, vão chegar a 2014 e ver que a coisa começou bem antes e só foi mudando. E agora tem até um dos destaques aqui, num dos destaques do UOL hoje, que além da nomeação da escolha, né? Nomeação não, da escolha do Papa Leão XIV, o outro destaque continua sendo o INSS, é de um dos comentaristas ali, eu não lembro qual deles, dizendo que o presidente está passando a mão na cabeça aí, está deixando de lado o pessoal aí que cometeu esses crimes no INSS. Está devolvendo o dinheiro, mas deveria punir todo mundo. É um crime gravíssimo esse, hein, BBG? Exato. Esses 292 milhões, eles estão querendo devolver agora porque isso aí foi descontado depois de identificada a fraude. Isso foi descontado em abril agora, que é um absurdo. Eles deveriam ter fechado a torneira. Fraude no INSS sempre teve, né? Só que o crescimento, eles divulgaram um gráfico, foi exponencial no governo Lula, porque eles aumentaram o acesso do sindicato. O gráfico, assim, tem uma crescente gigantesca em 2023, 2024. É um absurdo, cresceu não sei quantos por cento, mais de 150% no governo Lula. Foi a maior fraude desde a década de 90. Não sei se você lembra da famosa Georgina Fernandes, lá da década de 90, que era a grande fraudadora do INSS. Desde aquela época não tinha uma fraude tão grande. E o presidente Lula está querendo passar a mão na cabeça porque tem vários amigos do governo envolvidos nessa fraude. Agora temos aí o famoso careca do INSS, né? Está todo mundo escondendo porque ele tem vários amigos aí no governo que, se ele for devidamente preso, ele vai denunciar muita gente importante, né? Muita gente aí no ministério. Agora, o Carlos Lupe, ministro, por ser afastado, tirou o PDT do governo, está fazendo aí uma certa chantagem com o governo Lula. Então é aquela velha história, o toma lá da cá, né? O ministro não quer ser afastado, mesmo com todo esse escândalo na sua pasta, porque tira o PDT do governo, é aquela história que não, é tudo voltando, né, Tavinho? Aquela história de sempre. E o aumento da fraude foi exponencial no governo Lula. O INSS é uma usina de escândalos, né? E o pior, Tavinho, estão devolvendo, né, dizendo que vão devolver os 292 milhões, que é um pinguinho no oceano da roubalheira, porque isso aí foi descontado depois de identificada a fraude. Só que o que eles querem fazer? Eles querem devolver os 6,3 bilhões, mas os velhinhos, nossos velhinhos aposentados que trabalharam a vida inteira, eles vão ter que entrar no sistema, eles vão ter que se cadastrar, eles vão ter que identificar e eles mesmos vão ter que buscar o ressarcimento. Quer dizer, o velhinho que foi roubado vai ter que se cadastrar e buscar o ressarcimento. É uma vergonha, né? O próprio INSS deveria ter que devolver, fazer todo o trabalho de devolver o roubo para o aposentado. Quer dizer, o INSS vai lá, permite uma roubalheira nas suas barbas e agora cria trabalho para o aposentado que foi roubado para ter o dinheiro de volta. Quer dizer, só no Brasil mesmo, né?
Brasil mesmo. Você lembrou bem o caso da Georgina, que até então foi a maior fraudadora do INSS, depois foi flagrada, enfim, foi presa, etc. E tal. Mas outro dia surgiu a conversa dela na mesa, numa mesa de restaurante, num almoço, inclusive em função disso. Isso tem gente aí mamando do dinheiro da Georgina até hoje, quer dizer, ela não devolveu tudo que tinha que devolver. E outra coisa, você falou aí do careca do INSS, e eu até comentei com o Silmar ontem, porque descobriram, inclusive, que existia um caderno onde eram feitas anotações, tipo, 1 milhão para fulano, entendeu? 250 mil para ciclano, não sei o quê. Aí muita gente olha e fala, nossa, como esses caras são amadores. Amador uma ova. Isso é gente profissional que não tem medo de ser punido. Quem anota num caderninho a corrupção, o roubo ou o crime cometido é porque sabe que não vai acontecer nada, gente. Não tem nada de bobo nisso aí. Estou errado, BBG? Tá certíssimo. E outra, para não deixar rastro digital também. E mais uma coisa, esse procedimento que o INSS está criando para devolver supostamente o dinheiro, já é porque sabe que 80% não vai atrás. Nós, Tavinha, você, assim como eu, que temos a idade parecida, somos da geração analógica. Claro que nós, pela nossa profissão, tivemos que nos adaptar à idade do computador. Mas aí tem vários aposentados rurais e tudo. Você acha que alguns desses aposentados vão atrás de computador para entrar em sistema e buscar o dinheiro? Isso aí vai se perder, porque ali é R$ 50 de um, R$ 100 de outro. Esse dinheiro vai se perder. Então o INSS já está criando uma dificuldade, porque muitos desses bilhões e bilhões vão se perder. Então, quer dizer, o INSS deveria criar um sistema simples. O INSS deu causa, foi conivente a esse roubo. Então, que dê um jeito de devolver para os aposentados e não fique criando sistemas. Imagina um aposentado rural que mora lá a quilômetros da capital. Você acha que numa cidade de 5 mil habitantes ele vai ter um computador, um sistema para ir lá atrás disso? Como que ele vai recuperar esse dinheiro que foi desviado? Isso é uma vergonha, essa maneira como o INSS está querendo supostamente devolver para os aposentados. Isso é um absurdo. E juridicamente falando, e você pode falar melhor que eu, se houve o rombo, a fraude, o roubo dentro do sistema e houveram alertas e alertas e alertas e nada foi levado em conta, o dinheiro tem que ser devolvido automaticamente. Estou errado juridicamente ou não? A responsabilidade é de quem causou o ônus nesse caso. Está certíssimo. Aí o que acontece? Vai virar um contencioso. Os advogados previdenciaristas vão mover as ações. Aí, daqui a 20 anos, esses bilhões, digamos que seja 10 bilhões, vão virar 100 bilhões. Aí nós vamos ter que ouvir um ministro da Fazenda, um Fernando Haddad, da vida daqui a 20 anos, e o Supremo Tribunal Federal, o governo não pode pagar, o dinheiro não tem caixa. Olha que vergonha, esses advogados ficam criando ações para prejudicar o governo. Aí, nós, advogados, somos acusados de sermos litigantes. Que vergonha esses advogados, essa indústria das ações judiciais, ficam criando. Claro, o governo dá causa a desvios, dá causa a todo tipo de desvios, de imprudências, né? Para não usar outros termos mais fortes, e depois fica reclamando do contencioso, fica dizendo que os advogados são litigantes profissionais. Entendeu? Isso é uma vergonha. É o que nós temos aí, antigos ações do Plano Collor, há 35 anos tramitando, e agora o governo reclamando de ter que pagar, dizendo que isso é um rombo nos cofres públicos. Claro, metem a mão no bolso do cidadão e depois não querem devolver, e acusam os advogados de entrarem com as ações. Para encerrar esse assunto do INSS, essas fraudes aí comprometem muito o governo atual e os especialistas dizem que é a maior em décadas, e eu já ouvi muita história que esses 6,3 bilhões aí já está pré-analisado e isso aí já se multiplicou pelo menos por mais de 10. O buraco é bem mais embaixo. Isso é só a ponta do iceberg. É isso? Sem dúvida nenhuma. Ok, beleza. Bom, você separou aqui também a reforma tributária, a CCJ vai ter um debate sobre o comitê gestor de ISS na terça-feira. O que a gente precisa saber sobre isso juridicamente, BBG? Já estão começando, né, as audiências para a regulamentação do comitê gestor e como nós já adiantamos aqui, vários conflitos, né?
O comitê gestor já nem nasceu e já está gerando problemas, já tem ações, né, da Federação dos Municípios e outras entidades questionando a representatividade, né? Como nós já falamos aqui, é querer colocar o Brasil dentro de Sergipe. 54 vagas para representar, 27 vão ser para os estados e 27 para os mais de 5.400 municípios, né? Não tem como dar certo isso. Então, é a reforma tributária já gerando várias divergências, né? Então, como nós já adiantamos, além de todas essas dificuldades de regulamentação, toda a complexidade, o que nasceu para simplificar já está complicando e muito, né? Além do que nós já falamos aqui, de todo o aumento tributário que vai existir para o agro, para os serviços, também para o setor comercial, esta toda a complexidade que vai ter no sistema tributário, fora a perda de representatividade dos municípios, dos estados, a destruição do nosso pacto federativo, isso aí já está gerando essas controvérsias, né? Ações das federações dos municípios, falta de consenso, e isso aí vai começar esse debate agora, e para o nosso telespectador já começar a acompanhar e ver toda essa discórdia que vai gerar, e o Senado e a Câmara Federal estão gerando essas audiências públicas, mas não vão ouvir, né, adequadamente os municípios, a sociedade, enfim, vão passar por cima e atropelar todo mundo, como fizeram com os outros debates, e depois, como aí no caso da Previdência, depois vira contencioso, né? Depois aí vai tudo para os tribunais e nós vamos ficar 20, 30 anos discutindo isso, como sempre se faz na área tributária aqui no Brasil, e o empresário, a sociedade acaba pagando a conta, infelizmente, e as próximas gerações aí vão ter que assumir esse ônus, né? Infelizmente. Bom, eu vou usar mais um minuto do seu tempo, que está precioso hoje, mas agora que o sinal está bom, é um assunto que a gente nem combinou, mas veio aqui a notícia e a gente comentou no Silmar, porque você vai entender por que eu vou colocar para você. Tem uma comissão de agricultores brasileiros comandada pelo ministro Fávaro que está em Angola para negociar a possibilidade do Brasil utilizar terras em Angola para produzir diversos alimentos que eles precisam. E existe uma série de condições que o governo angolano abriu. Abriu, por exemplo, isenção de imposto em 3 anos, abriu juro mais baixo para financiamento, lá não tem código florestal, lei ambiental, existe incentivo para a produção e compra de máquinas agrícolas e existem condições de agricultura tropical e subtropical, equatorial, como nós temos aqui, desenvolvida pela Embrapa, que pode plenamente ser muito bem utilizada em Angola e é um país que fala a língua portuguesa. E aí eu disse para o Silmar, na hora que nós comentamos o assunto, é excelente isso, agora isso vai dar samba, eu acho que vai dar uma escola de samba, porque tem uma série de dificuldades que o produtor de alimentos no Brasil tem aqui e que ele não vai ter lá, e que isso provavelmente vai motivá-lo muito a investir lá e produzir lá também. Como são as coisas, hein? Isso só não aconteceu ainda, Tavinho. Angola, até pelos paralelos aqui, muitas áreas são semelhantes ao clima de produção do Brasil, como tu disseste, os climas subtropicais, tropicais. Só não aconteceu porque lá as terras são cedidas por licenças governamentais e havia muita instabilidade, né, política. Né? Lá teve o governo se não me engano, o presidente Luiz Eduardo ficou 30 anos, né? Teve guerra civil, enfim, e não havia... Houve uma época um incentivo, alguns agricultores brasileiros pensaram em investir em Angola, houve uma campanha na época para investimento em terras angolanas. Angola é um país grande, né? Tem várias áreas agricultáveis, já várias áreas abertas, né? Desmatadas, não existe código florestal, realmente, como tu disseste, existe uma política de investimento. A China investe muito em Angola, já praticamente a construção civil toda já é tocada por empresas chinesas. A China tem muito interesse em custear projetos de investimento de grãos em Angola, porque hoje a China, não vamos esquecer, a China compra 50% das exportações do agro nacional, né? Então, a China tem interesse em investir no agro em Angola, seria um grande parceiro de investimento, porque o governo angolano não teria como custear, né, todos os investimentos em Angola, mas existe uma possibilidade, se tudo isto se mostrar possível, é uma grande fronteira agrícola para os agricultores brasileiros e para a Embrapa, que detém a tecnologia, né? E os agricultores brasileiros que têm essa tecnologia, seria um manancial de terras gigantesco, absurdo, né? Com clima favorável, com terras abertas, né?
Seria assim, uma nova fronteira, seria o que foi o Centro-Oeste na década de 70 e 80, maior ainda. Angola, com dinheiro chinês, né? Um dinheiro infinito para os agricultores brasileiros, enfim, não sei nem te dizer o tamanho da perspectiva desse mercado. É por isso que eu gosto dos nossos analistas, porque a gente não combina, mas a gente cruza na área e sai gol. Não tem, ninguém rejeita aqui, ninguém refuga jogada dentro da área, não. Põe pro gol. E olha, isso aí, só para fechar, serve para tapar a boca de muito pseudo-nacionalista, o pseudo, sei lá, qualquer coisa, né? Na verdade, que dizem que o chinês vem aqui, o chinês quer investir em terra brasileira, quer produzir aqui, o chinês não tá errado isso, não pode. Olha aí, nós também somos chineses, tá vendo? Ó? Não é nada de ser chinês ou não, é questão de ter oportunidade de fazer negócio, é todo mundo negociante, não é, BBG? O dinheiro circula, né, Tavinho? Então, a China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, eles precisam de alimento. Se não dá para colocar o dinheiro aqui, eles colocam lá, né? O negócio deles é o dinheiro circular e eles terem comida. Simples assim, né? É isso aí, amigo. Obrigado pela participação, bom final de semana. Daqui a pouquinho eu estou aí com vocês na nossa homenagem ao Dr. Ives Gandra, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. Um ótimo final de semana a você, os telespectadores. Estamos te aguardando aqui. Até já.